Deus. Amém. Sem mais delongas, eu quero chamar o nosso querido e amado irmão Marcos Cola. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso irmão. Marcos Cola, um grande capelão, aí ele vai falar um pouco do seu trabalho, vai ser usado por Deus para nos abençoar, amém? E ele vai se apresentar, lógico, né? Tem todo um cronograma aí, mas que o Senhor use a vida dele para falar conosco, amém? Não fique disperso, nesse momento agora, preste bastante atenção no que Deus tem para as nossas vidas, direcionado pela sua palavra, amém? Amém. Graça e paz a todos. Muito bom estar aqui com os irmãos. Eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus na igreja, que é o nosso lugar. É o lugar onde a gente é cuidado, tratado. É o lugar onde a gente aprende a sermos irmãos. É o lugar que também a gente arruma conflitos, perdoa, ama um pouco mais. E estou aqui hoje junto com a minha esposa, Aline. A Luísa ficou em casa, o Pedro está com os amigos. E a gente fica feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu queria dividir dois momentos essa nossa conversa aqui, porque quando fizeram contato comigo falar sobre esse tema de suicídio, saúde emocional, depressão, ansiedade, é um assunto que está dentro da nossa realidade da juventude, está dentro da nossa realidade da família. Esse é um assunto que é indigesto. Ele ainda não é um assunto como a gente compartilha, que o outro mentiu, o outro pecou de um jeito que pegou as coisas do outro. Esse é um assunto ainda meio nebuloso. As pessoas não abrem o seu coração como abre o coração pedindo perdão por algo que fez ao outro. Então, a minha vinda hoje aqui também é um aprendizado para mim. A gente o tempo todo precisa estar entendendo o que está acontecendo nos nossos dias, para a gente poder trazer uma mensagem clara. O Evangelho, a Boa Nova, ele é uma mensagem que ela precisa ser esclarecida, clara. Jesus, quando ensinava os seus discípulos, ele usava parábola, ele usava uma mensagem do dia a dia. Então, a minha vinda hoje aqui é para partilhar um pouco dessa mensagem. Antes da gente começar aqui no tema propriamente dito, eu queria fazer o desafio para todos vocês. Vocês sabem, a gente tem feito um trabalho de capelania escolar nas escolas aqui da Baixada. Aqui na Praia Grande nós estamos em 3 escolas. E a gente tem tido assim uma alegria, né? Então, mais ou menos uns 3.800 alunos semanalmente têm a oportunidade de saber quem Deus é através de ensino, princípios e valores. E a gente fica feliz porque é a igreja, né? Então eu estou aqui hoje na PNL, o qual eu faço parte da comunidade Batista da Paz. Eu sou missionário da igreja que eu faço parte há 10 anos, de tempo integral. Estou lá servindo com a minha vida. Mas eu estou aqui numa outra igreja que tem outros irmãos de outra igreja, na verdade, em outro espaço, mas fazem parte da mesma denominação. Mas é um grupo que se encontra em outro espaço. E nós temos um único objetivo aqui. Então isso faz muito sentido quando a gente entra nas escolas e traz uma mensagem de transformação. Porque aqueles que não conhecem a Cristo, eles olham para nós que conhecemos a Cristo e dizemos: nós estamos trabalhando juntos. Não é uma placa, não é uma única igreja, a gente tem feito algo junto. Então, eu sei que algumas pessoas daqui já conhecem esse trabalho, já esteve nos treinamentos, já foi nas escolas, mas eu vou continuar insistindo. Desde 2017, quando eu conheci a Juliana lá do Quietude, ela fez o desafio lá em março de 2017. Nós iniciamos o trabalho no Magali Alonso e desde então a gente continua até hoje fazendo esse trabalho. Porque a escola não termina, né? Então o tempo todo a gente vai ficando mais velho, sai da escola, mas os nossos filhos entram, os nossos netos. Então a gente precisa de gente o tempo todo. Então quero incentivar você, dia 23, o próximo dia 23 agora vai cair num sábado. Se quiser colocar aquela imagem, isso aí. O nosso treinamento vai acontecer lá na área continental de São Vicente, na igreja Fataf. Eu sei que a PNL vai ter um congresso. Normalmente as nossas datas sempre tem um certo conflito em alguns momentos, mas às vezes é a data que a gente tem mesmo. Mas se você tiver disponibilidade de tempo, se você está aqui, é líder, pastor, quiser investir na vida de alguém, incentiva a fazer esse treinamento, entender o que nós vamos trabalhar lá. Assim a gente pode ir servir com alegria nas escolas, também com excelência e sabendo do que a gente pode fazer lá dentro.
Tem diversos testemunhos, não vai dar aqui para a gente compartilhar, mas eu só queria destacar uma das experiências que a gente teve numa escola, que foi lá numa escola de Itanhaém. E assim que a gente chegou para realizar o trabalho, tinha um professor que não era cristão e ele viu a gente entrando, os meninos super participativos, porque a molecada gosta mesmo, eles veem a gente chegando, eles interagem, eles conseguem compreender a mensagem. E aquele professor quietinho no canto dele, ficou ali quietinho. Depois nós nos encontramos na sala dos professores e aí ele olhou pra gente e perguntou: esse trabalho é diferente, né, de vocês, né? Vocês são crentes e tal, mas qual igreja que vocês são? Ele falou: na verdade nós fazemos parte de diversas igrejas. Aí ele olhou pra gente e falou assim: ué, mas vocês costumam fazer essas coisas juntos? Naquela hora um olhou para o outro que fazia parte de cada um de uma igreja e falou: acho que deve ser por isso que está dando certo. E isso de fato é uma verdade. A gente tem tido o privilégio de trabalhar junto com os irmãos, pessoas que amam a Cristo, de diversos locais, diversos lugares, e isso tem sido transformador. Então eu quero incentivar você a poder participar. Além do trabalho na escola, pode ser que Deus te vocacionou a trabalhar com os indígenas. Hoje nós estamos fazendo um trabalho numa aldeia a cada 15 dias, numa aldeia indígena. Quero incentivar também, se você tiver interesse em conhecer, e também nos acolhimentos, que são os orfanatos. Então também hoje nós estamos em 3 orfanatos aqui na região, a gente tem feito um trabalho. Bom, dito isso, eu queria orar mais uma vez, para que Deus possa falar ao nosso coração, através daquilo que Ele preparou para nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua mão de poder. Agradeço por esse tempo tão importante que nós tivemos aqui, de entoar louvores a Ti, Pai. Obrigado pela instrumentalidade, pelo talento, pela entrega de cada músico aqui, que pôde dar o seu melhor, ser excelente. Te louvamos e agradecemos por cada um que também dançou e que adorou a Ti com a dança. Obrigado, Pai, porque a igreja é multiforme. A igreja, ela realmente representa a Tua graça aqui nesse lugar, Pai. Te louvamos por isso, por cada um que entoou, abriu sua boca, levantou a sua mão. Agradecemos por isso, Pai. Sabemos que o Senhor já está entronizado aqui no nosso meio, falando conosco. Ó Deus, então continue a tocar os nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você está com o seu celular aí. Eu sei que na igreja a gente tem sempre aquele limite, né? Toca uma notificação, não sei se é da minha família, se minha família está aqui, para que eu vejo a notificação? A gente fica meio que angustiado, né? Mas você pode pegar seu telefone aí, nós vamos fazer um acesso agora. Pode colocar o slide já. Se você conseguir entrar e estiver conectado na internet, você vai digitar slido.com, slido.com. Vai lá no Google, não é um aplicativo, tá? slido.com. Ele vai colocar lá o PowerPoint e aí vai dar certo, vocês vão visualizar. Tem um QR Code também. Assim que você entrar nesse site, ele vai pedir para você colocar um código, ok? slido.com, slido.com. Você vai entrar, ele vai pedir para você colocar um código. Você vai digitar PNL nesse código aí que ele está pedindo. E aí vai ter uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que é o suicídio para você? E aí você vai responder, meu. Conforme você vai respondendo, vai aparecendo para nós ali na tela o que você está escrevendo, tudo bem? Fica tranquilo que é anônimo, mas se quiser colocar teu nome também pode colocar. Nesse mesmo aí aplicativo, nesse mesmo espaço, quem conseguiu acessar aí já o Slido? Alguém conseguiu, gente? O Slido aí? Pode colocar a tela de navegação então do Slido que tá aí? Põe aí pra galera já ir vendo. Enquanto isso eu te mando o PowerPoint aí. Quem conseguiu acessar aí? Olha lá, ó. Então, vocês mesmos aí que já estão escrevendo, tá chegando pra gente aqui agora. E aí é o seguinte, você também pode fazer pergunta. Aí tem uma aba aí de perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta aí, se você quiser colocar seu nome, pode pôr, senão fica sem nome mesmo. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre suicídio, prevenção ao suicídio. E uma das conversas com o Dalmo, o professor Dalmo, ele é um professor
de uma escola em São Vicente, e ele é o representante do CVV aqui na Baixada Santista. Alguém aqui já ouviu falar do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida? É uma instituição que cuida e que tem uma responsabilidade de ouvir pessoas que estão com desespero na alma, e pode ligar para o número 188. Não só com desespero na alma, querendo ligar para bater um papo, você pode ligar lá. E o professor Dalmo, ele já está fazendo esse trabalho há muito tempo. E ele tem caminhado conosco e trouxe uma capacitação para a gente nessa área, que é o minicurso Saber Ouvir. Eu confesso que eu fiquei desafiado de trazer essa mensagem para vocês do Saber Ouvir. Só que ao mesmo tempo, eu tenho percebido que a igreja, ela tem um papel fundamental no cuidado das pessoas que têm tido dificuldade nessa área da depressão e da ansiedade. E a gente observa uma certa falta de equipagem nossa. Às vezes fica meio confuso, é uma depressão, está endemoniado, é uma doença. A gente tem uma dificuldade de entender esse caminho. Então, eu tenho debruçado e tentado entender isso e compreender qual é a tarefa da igreja no cuidado com essas pessoas. O professor Dalmo não é cristão, mas Deus inspirou ele, eu creio, porque toda boa dádiva vem de Deus, e inspirou ele para que ele pensasse em algumas estratégias que pudesse colaborar. E aí, a partir dessa minha relação com ele, eu conheci a Amira. É uma jovem, em 2018 eu conheci a Amira. Isso, é isso aí, esse é o slide. Eu conheci a Amira. Ela, em 2018, ela tentou suicídio 2 vezes, e uma inclusive foi na escola. Final de dezembro de 2018, um jovem chamado Yuri Roso, da nossa igreja, ele cometeu suicídio na rede de balanço da casa dele. E a mãe dele fazia parte da nossa igreja. Depois daquele dia, me chamou muita atenção. Eu falei, eu preciso ficar mais atento. Precisava entender o que estava acontecendo. E naquela ocasião, a Amira tinha falado com ele naquela noite. E aí ela falou comigo, Cola, você vai comigo no velório do Yuri e tudo mais. Nós fomos. O velório difícil, eu nunca tinha ido num velório de alguém que tinha cometido suicídio. E aquela noite aquele dia foi um dia muito desafiador. E aí eu lembro quando eu saí daquele momento, em conversa com a Amira, a gente olhou um para o outro e a gente percebia que a gente precisava dar uma resposta de cuidado. Foi então que a gente decidiu criar o projeto Rose Inverso. Sobreviver a vida agora. Pode ir um pouquinho mais adiante. Sobreviver a vida agora. E esse projeto então começou em 2019. A gente reunindo alguns jovens que tinham ideação suicida. Tinha em torno de 10 jovens e a gente começou a se reunir. Tanto é que essas fotos que estão aparecendo são fotos do encontro com essas pessoas. E desde aquele dia a gente começou a prestar atenção e começar a cuidar das pessoas. Trazendo o contexto para a igreja, e aí eu vou fazendo esse paralelo, tá? Vindo aqui para a igreja, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38. O texto diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é um texto de Romanos 8, possivelmente você já leu esse texto em um momento que estava muito desafiador para você viver, e aí quando você lê esse texto te inspira a continuar um pouquinho mais. E quando a gente está falando sobre suicídio, prevenção ao suicídio, depressão, o primeiro destaque que eu quero colocar é que o suicídio é um assunto a ser abordado com sensibilidade e compaixão. E essa é uma realidade dentro da igreja hoje, porque a igreja está na cidade. Hoje o suicídio, acontece mais suicídio do que o assassinato. E isso é muito sério. Possivelmente a maioria dos que estão aqui já conheceu, é próximo de alguém, de alguma família, que alguém veio a cometer suicídio. Essa é uma realidade da igreja. E então nós precisamos ter um cuidado em relação a isso,
porque nós não compreendemos a jornada, muitas vezes, daquela pessoa que levou a tomar essa atitude. A gente não entende as dores na alma, as complicações que ela passou. E nós então precisamos ter esse olhar de cuidado e de compaixão para com ela. Eu tenho aprendido que empatia e compaixão é muito diferente. Empatia, eu me coloco de um lugar do outro. E a compaixão, eu entendo o lugar do outro, mas eu apresento uma solução para que ele não permaneça lá. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas, mas ele trazia uma mensagem de transformação. E a empatia é importante nós entendermos isso, porque senão a gente vai, não, a pessoa é empática, ela se coloca no lugar do outro, mas são duas coisas diferentes. Nós precisamos ter compaixão ao ponto de compreender o que ela passa, mas apresentar uma solução para ela. O segundo destaque também que eu queria trazer, pode ir, mais um? Que o suicídio é um assunto complexo e pode ocorrer por diversas razões. Tem vários suicídios que podem ser conectados com depressões severas, pois a depressão pode ser pior do que qualquer dor crônica. E quando a gente fala de depressão, meu filho em 2021, ele aparentemente estava ali, observava ele, o dia a dia dele, e 2020, 2021, que nós pegamos a pandemia, possivelmente você que está aqui deve ter ficado muito angustiado nessa época. E foi um tempo muito, muito complicado para a igreja, né? Tanto é que a gente se modernizou, mas ao mesmo tempo as pessoas ficaram muito doentes. E o meu filho em 2021 ele precisou passar por um processo terapêutico. Ele passou por uma depressão, por algo que não tinha sido cuidado na sua infância, que eu e minha esposa nem imaginava que ele tinha. Foi um momento que ele vivenciou, mas a gente sentava na mesa, a gente conversava, ele estava bem, ele saía. Sim, tinha alguns sinais que a gente observava, mas era muito mais interno. E então o suicídio ele acontece por diferentes razões. E há um dito comum de que aqueles que tentam suicídio nunca vão concretizar. Eu conheço um amigo que é bombeiro, e ele estava dizendo que existe uma orientação para os bombeiros, não sei se tem algum bombeiro aqui, né? Ele comentou que existe uma certa orientação que todas as vezes que um bombeiro vai salvar a vida de alguém que estava tentando um suicídio, ele consegue resgatar aquela pessoa num ato mais brusco para conseguir salvar a vida dele. A maioria dessas pessoas que eles realizam esse ato de cuidado, de salvar a vida, esse cara ou essa pessoa tenta o suicídio de uma outra maneira. Muito mais do que aqueles que eles conversaram e que a pessoa desistiu do ato. Isso chama a nossa atenção, porque pode ser que a nossa atitude de irmos para cima para já realizar algo, se não tivermos compaixão, não tivermos sensibilidade, pode ser que a gente provoque essa intencionalidade com mais afinco dessa pessoa. E o terceiro item que eu queria destacar para o nosso contexto da igreja é que suicídio também certamente ele é um pecado. E esse é um grande... É um ambiente onde a gente vai ficando complicado. É pecado, não é? Como é que é isso? A gente vai percebendo, às vezes, esse tipo de conversa, às vezes, no ambiente da igreja. E essa não é uma afirmação que a gente vai realizar dentro de um velório, né? Realmente suicídio, não dá pra gente fazer isso. Você conversando com alguém que tem ali suas dores na alma, que tem as suas dificuldades, você vai falar, isso é pecado. Não é o momento, mas é importante nós compreendermos que o ato do suicídio, ele é um pecado. E a gente encontra algumas referências bíblicas contando histórias de homens na Bíblia que tomaram essa atitude, né? Nós vamos encontrar Abimeleque, isso está em Juízes 9:52, Saul, em 1 Samuel 31:3, também vamos encontrar Oitofel, que foi em 2 Samuel 17:23, Zinrim, em 1 Reis 16:18 e 19, e em Mateus 27:3, que foi Judas. Mas a história conta que todos esses homens fizeram isso num ato de tentar defender a sua honra, de não se arrepender, de ser uma atitude impensada por não querer sofrer na mão daqueles que ele havia feito o erro, tinha pecado, enfim. E conta a história de outros homens que desejaram a morte. Elias, Moisés,
Mas Deus não atendeu o desejo do coração deles. Eles desejaram não viver mais pela aflição da alma. E possivelmente muitos que estão aqui já consideraram essa possibilidade. Porque nós somos seres humanos. A dor, a perda, os machucados virão. E nós temos que ter essa consciência. Estarmos aqui num culto como esse, adorarmos ao Senhor e clamarmos para o céu na terra, é uma bênção. Nós saímos daqui quase flutuando. Mas quando a gente volta para nossa casa, nós vamos encontrar exatamente algumas coisas do mesmo jeito. E como que vai ser isso? Como que vai ser aquela maldade que alguém fez para você quando você sai desse culto abençoado, vai estar lá na porta te esperando e falando: e aí, você não vai pagar o que você deve? Você não vai pedir desculpa pelo que você fez? Isso vai continuar nos perseguindo. E então a ênfase aqui do que o suicídio certamente é pecado é porque a gente precisa compreender de que esse ato de tirar a vida existe um mandamento, o 6º mandamento, que é: não matarás. Então quando você toma essa atitude, você está pecando, é uma atitude pecaminosa. Mas o quarto item, o quarto ponto aqui, é que o suicídio não é o pecado imperdoável. A gente vai observar a teologia católica trazendo muito isso, né? De que quem tem um ato contra tirar sua própria vida, ele vai sofrer mais, tem que pagar mais penitência. Mas para nós cristãos, não é um pecado imperdoável. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente vai encontrar isso na própria Bíblia citando. Então, nós vamos perceber que o desespero de um suicida, o clamor para tirar a sua vida, a gente não imagina o que pode ter acontecido. Eu já tive dois momentos onde a gente teve a oportunidade de cuidar e resgatar. A gente não gosta de usar essa expressão salvar, eu aprendi isso, que nós não temos responsabilidade de salvar ninguém. Tire isso da sua mente. Nós temos a atitude de preservar a vida de pessoas, compartilhando o Evangelho. Quem salva é Jesus. Nós estamos aqui para compartilhar uma boa mensagem que transforma, tá ok? Ninguém salva ninguém aqui, isso é importante. E naquele momento eu lembro que era um rapaz, a gente acolheu ele naquele momento. Pudemos orar por ele, estarmos juntos com ele. Era a próxima igreja. E eu lembro que o quanto ele falava que a tentativa dele foi suficiente para ele classificar que ele nunca mais ia ser perdoado por Deus pela atitude. E isso é um ato que realmente tem perseguido muitos jovens, pelo simples fato de tentar uma atitude assim, desesperada. Então, a esperança do cristão quanto à sua salvação está na graça de Deus e não em sua capacidade de permanecer alegre até o último momento. Porque senão, irmão, a gente não vai considerar tristeza. Aí você fica triste um dia, você considera que você está em pecado. Não sei se você já teve esse sentimento, né? Alguma coisa não está legal no seu dia, você fala: nossa, eu acho que eu estou com algum pecado. Você tenta cavucar o que eu fiz, o que eu falei, meu Deus, será que descobriram alguma coisa que eu não pedi perdão? É uma angústia. Eu não sei quem aqui já teve sentimento. Às vezes o pastor vai orar, vamos orar aqui, porque Deus quer curar, transformar, resgatar, e você vem aqui na frente, aquele sentimento de que alguém está olhando e mais uma vez está indo lá na frente, né? E a gente tem esse desespero de manter, né, a nossa postura de eu não erro, eu estou bem. E eu tenho uma triste notícia, mas é um alerta. A igreja, na maioria das vezes, é um lugar que não tem espaço para pessoas que erram, não. Então, a gente precisa ser mais amável. Lembra lá no início? Precisamos ser mais compreensivos, ter mais compaixão. Porque parece que errar no ambiente da nossa igreja é um negócio meio que imperdoável. Eu falo muito com a minha esposa para a gente sempre explorar mais e compartilhar aquilo que eu sinto. Compartilhar o que sente. Isso é importante. O quinto e último é que o suicídio não coloca um ponto final no sofrimento. Tem desses psicólogos que a gente tem conversado e eles enfatizam que o suicídio é uma atitude permanente para resolver um problema provisório. Então ele toma uma atitude que não vai ter como resolver nunca mais, mas ele vai deixar uma marca profunda na vida daqueles que permaneceram. Então não podemos considerar essa possibilidade
Então esse primeiro momento aqui que eu estou compartilhando com vocês é para dizer para você que está aqui, não considerar essa possibilidade. E se você conhecer outras pessoas, que você também possa com compaixão e sensibilidade abraçá-las, amá-las, para que isso também não se torne uma opção. E eu queria, nesse momento, antes de partir para uma outra parte, eu queria orar mais uma vez. Eu pedi para você ficar em pé no seu lugar. Esse mês é um mês muito importante para nós que escolhemos amar pessoas, porque tem muitos jovens aqui, vocês vão ter muitas possibilidades de estar perto de amigos que vocês conhecem e que vocês vão ter que ser pessoas chaves para que aquela pessoa tome a atitude correta. Então eu quero orar nesse momento para que a gente assuma essa responsabilidade de compaixão, de sensibilidade. Eu tenho certeza que Deus vai te dar discernimento adequado para conseguir perceber aquele amigo que você precisa tocar nele, olhar para ele, abençoá-lo, orar por ele. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós, nesse momento, clamamos para que Teu Espírito Santo possa nos tocar e nos impulsionar a compreender o que precisamos fazer, Senhor. Nesse primeiro momento a gente reconhece, Pai, reconhece que precisamos de Ti e que o Senhor precisa curar o nosso coração. Perdão por muitas vezes não crer, ó Deus, ficarmos desacreditando de que o Senhor pode nos restaurar, pode curar, Deus, a nossa alma, as nossas dores. Perdão por isso, Pai, mas nessa noite nós queremos dar um novo passo, uma nova atitude de compreender aquilo que o Senhor quer realizar em nós, para que assim a gente possa cuidar de outras pessoas, Senhor. Por isso faça isso em nós, começa a realizar em nós uma transformação de dentro para fora, Pai, para que quando nós estivermos no nosso emprego, na escola, na nossa família, na nossa vizinhança, possamos perceber pessoas, observar olhares, ó Deus, sentir o Teu Espírito nos movendo para tocar nas pessoas de maneira profunda, para que haja cura, para que haja transformação. Usa as nossas vidas, meu Deus, por favor, Senhor, clamamos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu preciso agora de 4 voluntários. Quem vem? Vou quebrar o paradigma aqui, tá, galera? Quem vem aí? 4 voluntários. Quem topa? Chega aí, pode vir. Vamos lá. A Zahara gosta. Vem. Vem mais uma. Dá pra ser 5, vai. Olha lá, tá vindo mais uma já. Quem vem mais? Pode ficar embaixo mesmo vocês, tá? Aí, já tá aqui, 5. Muito bem. Ó, é o seguinte, hein? A gente está falando aqui sobre identificar sentimento, correto? Então eu vou entregar para vocês aqui algumas figuras que representam um sentimento ou uma emoção. E aí a tarefa de vocês, ó, pega aqui, vai passando aí. Aí a tarefa de vocês vai ser somente com a expressão facial. Somente com a expressão facial demonstrar esse sentimento, beleza? Não pode falar, ok? E aí vocês que estão aí, eles não podem falar, mas vocês que estão aí, vocês vão chutando conforme o sentimento que eles estão demonstrando, beleza? Então deixa eu ver aqui, vamos começar com você, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que é o seu, para me te ajudar. Muito bem, gente, então temos aqui, no começo só com o rosto, depois a mímica. Como que é o seu nome? Gente, a Agatha com vocês, então, por favor, Agatha, pode começar. Vai, gente, já vai falando, vamos lá. Feliz? Não, não é. Confusa? Não. Não. Ai, meu Deus. Quebrando tudo? Não. Apreensiva? Não. Não. Cansada, não. Vai, faz, pode fazer com os gestos agora. Vamos lá, vai. Ó, que atriz, hein? Não. 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 É um sentimento um pouco ruim, viu? Não.
Zahara, pode ajudar ela, Zahara. Olha lá, vamos lá. Não. É por aí. É aquela pessoa que, tipo, meia ressabiada, sabe? Aquela pessoa meia ressabiada. Desconfiança. Isso aí, muito bem, uma salva de palmas aí. Muito bem aqui. Deixa eu ver, Zahara, qual é o teu? Vai lá, não, vamos lá, continua. Vai lá. Olha lá, gente, Zahara, presta atenção, atriz Zahara agora. Apaixonada, não. Emocionada, não. É uma coisa boa no futuro. Não, pensativo não, alguém falou aí. Esperança, boba, esperança, boa. Deixa eu ver o teu, mano. Vai. É cansaço, boa. Deixa eu ver o teu, mano. Vai lá, cara. Vai lá. Olha lá, gente, presta atenção. Não. Decepcionada, é decepção, é isso aí. Decepção, boa. Deixa eu ver aqui, mano. Boa, vai. Não. Triste. Não. 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 Gente, não. Ele tá sozinho. Solidão. É isso aí, solidão. Uma salva de palmas para os voluntários. Muito bem. Valeu, pode sentar lá. Sei que vocês já foram sentar, mas pode falar daí do lugar. O que é que vocês acham que foi mais difícil aí, vocês aí, que vieram como voluntário? O primeiro foi mais difícil? Muito bem, gente. Essa dinâmica é uma dinâmica que a gente faz na escola e a galera fica exatamente como vocês ficaram aqui. Mas vocês perceberam que antes da gente descobrir qual era o sentimento, nós falamos vários outros, né? Percebe? O primeiro aqui era desconfiança. A gente falou que a menina estava perdida no mundo. Triste, decepcionada, perdeu o namoro, não sei o quê. Acabou com ela. Mas quando a gente está falando de sentimento, quando a gente fala sobre sentimento, nós estamos falando sobre ouvir o outro, perceber o outro. E uma das coisas que eu converso muito com meu filho é que ele precisa conversar comigo. Eu tenho um filho de 18 anos e eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade, muitas vezes, em compreender o que ele sente. Como que a gente resolve isso? Ele dizer o que sente. Você percebe? Eu e você estamos aqui, nós temos muitas vezes dificuldade em entender isso. Então, a gente vai pode ir depois do 5 já, que é o entender na saúde mental. E aí eu queria que a gente conversasse sobre isso. Eu vou chegar a gente falar um pouco sobre isso. Esse livro aqui é um dos livros que eu tenho feito a leitura para contribuir com o que a gente tem feito nas escolas. Você vai sobreviver essa noite. É um livro que tem trazido alguns olhares. É um jovem que escreveu, um profissional, um psicólogo, mas ele passou por depressão, de terapia, e ele relata com suas palavras como que ele conseguiu cuidar bem da sua saúde mental. Então a saúde mental, ela representa seu bem-estar. É tão real quanto sua saúde física, mas fica invisível dentro da sua cabeça. Aí tem uma pergunta, pode ir mais adiante.
saúde mental está em dia? E aí eu quero deixar aqui para vocês falarem aqui. Eu quero desafiar alguém aqui. Como é que tem estado tua saúde mental? Alguém gostaria de compartilhar como está a sua saúde mental? E aí, só para exemplificar e te deixar com mais facilidade para falar, na escola a gente faz essa pergunta, e aí nós estamos falando sobre depressão, saúde, ansiedade e prevenção ao suicídio. Eu vou ser mais ousado. Alguém aqui já considerou a possibilidade de tirar a própria vida? Quem levantou a mão gostaria de falar o que te levou a considerar essa possibilidade? Quer falar alguém? Não vai falar? Quer falar? Você, por favor, aqui, acho que é melhor não vir o microfone. Tá. Graça e paz. Na época, né, eu não era convertida ainda. Foi na partir daí que veio a minha conversão. Foi o fato da minha filha de 15 anos ter ido embora de casa para ficar com um homem já de 45 anos. E o outro fato foi uma sequência, foi quando começou, o meu filho, que na época tinha 10 meses, ele tomou um banho com o lado direito todo dele com chá quente. Aí, a partir daí, já veio a situação de culpa, né? A gente começa a se culpar pela situação que aconteceu. E aí que veio a intenção, e foi uma sequência, e para querer tirar a vida a minha vida. Muito obrigado por você compartilhar. Mais alguém que levantou a mão quer falar? Mais alguém aqui que levantou a mão quer falar, mano? Não quer falar, não? Quer falar aqui quem levantou a mão? Ok, moça aqui. Aqui do lado, alguém quer falar aqui desse lado que levantou a mão? Ok. Tudo bem, eu agradeço, né, a sua partilha. A gente... Não é que a gente tem que banalizar isso, mas ao mesmo tempo isso não pode se tornar um tabu no nosso meio. É que nem a gente falar sobre sexualidade na igreja, falar sobre pornografia, masturbação. Esse é um assunto que a gente não quer tocar, que é espinhoso. Mas a maioria das pessoas que estão aqui tem dificuldade com isso. Dificuldade, como eu digo, de sensibilidade, de poder entender, de poder compreender. Então, aqui é um lugar seguro para falarmos disso. A sua sala de aula, os seus amigos que te encontram no intervalo, no cantinho do café da sua empresa, pode ser que não seja o melhor lugar para poder partilhar sobre esse assunto. É normal, pode ir mais adiante, é normal ter problemas de saúde mental. É normal, gente. Ao entender as razões por trás de diferentes emoções, você pode mudar como se sente. Se conseguir mudar como se sente, você pode se sentir bem. Eu tenho aprendido e tenho conversado com quem eu tenho encontrado que chorar faz bem, sentir sozinho em alguns momentos faz bem, e tudo bem por isso. Vai ter alguns momentos que nós não vamos estar felizes sempre. E eu sei que na igreja é complexo, porque nós cantamos somos mais que vencedores, que nós não somos mais o mesmo. Mas a gente vai voltar para casa e muitas vezes aquele sentimento ainda continua aqui. A gente consegue demonstrar a dor de um dedo quebrado, mas demonstrar a dor de um coração ferido é muito mais difícil. E por isso que essa dinâmica simples aqui, ela revela muito. Porque o solitário que estava lá no canto, que era a solidão, nós julgamos ele com várias palavras, para pensar. Só depois percebemos que era uma solidão. E nós precisamos estar atento àqueles que estão perto de nós e permitir isso. Eu confesso para vocês, irmãos, que em alguns momentos a minha oração e a sua não vai gerar uma cura. Em alguns momentos a nossa oração, o nosso clamor vai fazer com que a gente perca um ente querido. A nossa oração, o nosso clamor pode ser que muitas vezes vai alguém ficar mais doente ainda do que estava. Mas isso continua no controle de Deus. E eu e você precisamos entender que está tudo bem. Tudo bem. Para a gente continuar bem mentalmente.
não é bem compreendido por muita gente. A saúde mental pode ir para o próximo. Então, quando meu filho em 2021 eu levei ele no médico, e aí foi muito interessante isso. Ele falou que estava reclamando com dor no peito e tudo mais, aí ele foi no médico. Naquela época a gente percebia que ele não estava se alimentando muito bem, ele não estava realizando algumas coisas. E aí ele foi. Como ele já tinha 16 anos, eu não fiquei... Ele, não pai, não precisa entrar comigo no médico não. Aí ele entrou na sala do médico e aí o médico diagnosticou ele. E depois o médico nos falou que ele estava com ansiedade. E foi interessante isso, que na hora que o médico falou para ele que ele estava com ansiedade, parece que virou uma chave nele, que ele ficou mais doente ainda. Ele ficou muito mais preocupado com isso. E aí, naquela época, eu não entendia o que eu estou falando para vocês agora aqui. Porque naquele instante, dizer que alguém está com ansiedade, parece que eu estou condenando ela a ser um depressivo, a ser um potencial suicida e alguém que vai morrer daquele jeito. E aí, naquele dia, eu confesso para você que quando ele disse isso, a gente ficou assim. E aí, eu e a Aline conversamos. Aí a gente conversou com alguns profissionais. E eles falaram, não, pode trazer ele aqui. Inclusive, tem uma clínica que se chama Girassol, lá em São Vicente, que eles têm um atendimento mais social. Precisa pagar algumas terapias, mas é uma terapia de curto prazo, que é um valor muito acessível. E nós conversamos com ele, filho, tá tudo bem, cara. E eu lembro que ele chorou e falou assim, como assim tá tudo bem, cara? Eu tô muito mal. Falei, você tá ansioso, cara. É isso, a gente vai cuidar disso. Como? Você topa ir para um psicólogo, uma terapia assim? Então a gente começou a ir. Cara, ele teve foram 7 sessões, acho? 7 sessões, né? A primeira foi com a gente, depois ele foi indo. E depois nós tivemos mais a última conosco. Galera, ele precisava conversar daquilo que ele sentia. Eu não estou querendo aqui descartar o profissional psicólogo, porque ele sabe as perguntas-chave. Mas a conclusão, o resultado que a psicóloga disse pra gente foi tão simples que a gente falou, cara, por quê? Por que eu e você não prestamos mais atenção em quem está perto de nós? Por que uma coisa às vezes tão simples escapa pelos nossos dedos, que a gente não consegue estar atento? E depois desse tempo, né, e foi 7 encontros, depois dali o Pedro avançou e deslanchou em muitos aspectos. Mas a gente começou a conversar sobre isso, sobre ansiedade. E isso tem se tornado, não é algo bobo que a gente está colocando aqui, mas isso tem se tornado para mim, e a minha conversa com alguns adolescentes, eu pergunto, você está ansioso, cara? Muitas vezes ele nem vai saber o que é isso, mas a ansiedade é excesso de futuro. Então, quando você está muito preocupado, que pode acontecer lá na frente, você está ansioso. Com certeza, muitos de vocês aqui estão ansiosos. O que vai comer quando sair daqui? O que eu vou arrumar amanhã? Não é verdade? Olha só, aí todo mundo já, opa, realmente, eu estou ansioso. Qual vai ser o almoço aí de domingo? Tem que comer na casa da minha mãe, porque não tem mistura, o frango acabou. É assim, gente. A molecada que está aqui sabe que ficou de férias, está desde quarta-feira sem ir para a escola, quer dizer, alguns estão desde segunda que deram o golpe. Que eu sei, o aluno é esperto, dá golpe. Aí você deu o golpe, mas você sabe que segunda-feira tem um monte de trabalho para entregar. E aí, como é que vai ser isso? Irmão, o bicho vai pegar, não adianta mentir, não adianta orar para Deus, não vai resolver. Tá? Agora, vocês percebem? Eu dei um exemplo, coloquei para vocês, você percebe isso? Eu me considero uma pessoa ansiosa. E eu preciso cuidar disso no meu coração, porque senão eu vou ficar doente. Deixa eu ir mais adiante para a gente ir encerrando. O outro é a saúde mental, não é imutável. Pode ir. A saúde mental de todos os seres humanos do planeta flutua. Ninguém está bem o tempo todo. Eu tenho uma notícia para você. Eu sei que nós cantamos, que nós não somos daqui. Eu não estou aqui. Gente, eu gosto das canções, eu gosto. Mas a gente tem isso. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Mas vamos ser sinceros.
eu e você somos seres humanos. Nós estamos aqui, velho. E o bicho vai pegar para você. Quando nós cantamos isso, é sim a nossa mentalidade espiritual e nós cremos nisso. Mas a realidade é, você vai ter que resolver os seus problemas. Pedir desculpa, pedir perdão, assumir o erro. Abraçar, amar, é isso. Não tem para onde correr, nós temos essa responsabilidade aqui. Então, eu quero destacar que a saúde mental, ela não é imutável. Ela varia. O outro ponto é, ajuste suas prioridades. Se você estiver mal na sua saúde emocional, você precisa saber como superar as dificuldades. Se estiver bem, precisa entender o porquê disso. Quando a gente está falando de ambiente social, eu nasci num ambiente comunitário, velho. Eu sou negro. Na minha adolescência, eu fui parado várias vezes pela polícia. Eu precisei trabalhar com 14 anos de idade para ajudar minha mãe a pagar a conta em casa. Meu filho tem 18 anos, ele gosta muito de jogar jogo online. E eu não exijo que ele precise trabalhar não, mas a vida dele é diferente. Meu pai não tinha carro, a gente precisava andar de bicicleta e dar um rolê. Hoje meu filho, minha filha vai para tudo quanto é lugar de carro e não vai mais. Meu ambiente social era diferente do meu filho. O ambiente social influencia a nossa saúde mental. Aonde você tem caminhado, o que você tem feito? Priorize algumas coisas. Observe com quem você tem andado muito. Os seus amigos na escola. Qual é o grupo do WhatsApp que você mais atua? Você se diverte muito mais no grupo da zoeira da tua escola do que no grupo da célula que os irmãos... Tudo bem que às vezes a galera na célula, cara... Eu confesso, gente, eu gosto de umas figurinhas de zoeira. Tem hora que... Eu já coloquei figurinha de zoeira até, irmã. Olha essa figurinha, irmão, vigia. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa saber qual é o ambiente, porque tem que tomar cuidado, tem umas figurinhas muito perigosas. Mas o que eu quero dizer aqui é qual é o ambiente que você tem estado. Biologia tem a ver com o corpo. E possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa questão hereditária, você herdou isso do seu pai, da sua mãe. Mas isso também não é de praxe, não. Então tomar cuidado, não dá pra gente aprofundar aqui. Mas algumas coisas a gente carrega sim da nossa família, tá? Algumas coisas a gente carrega sim. E isso pode interferir. Então, por exemplo, meu pai, ele faleceu de infarto. Ele teve o 3º derrame. E eu fui diagnosticado em 2014 com pressão alta. Aí eu lembro que eu tomei medicamento, ficava tomando losartana, né? Aí depois eu fui curado, né? Ela levanta a sobrancelha. Porque depois eu fui no outro médico, depois mais adiante, e ele disse, não, você não precisa tomar mais nada. Eu falei, então tá bom, eu tô curado. Mas eu confesso para vocês que eu, quando estou jogando futebol, correndo, estou acima do peso, eu estou com todos os riscos para ter aqui um infarto, gente. É isso. Entende? Não dá para correr, fugir disso. Então a gente tem que entender que algumas coisas na nossa vida tem a ver com a biologia. Então você está aqui, você está orando, Deus cura o meu coração, restaura a minha alma. Você está tomando refrigerante desenfreado, come carne pra caramba, salgada. Pô, não. Percebe, gente, isso? Isso é importante. Então, estou aqui. Eu posso falar isso porque eu não estou tomando refrigerante. Eu tenho moral para falar. E a gente fez um propósito na célula. Eu lembro que a gente levantou a mão assim. A partir de hoje, nós nunca mais tomaremos refrigerante. Pô, tipo um ato profético. Aí eu me decepcionei porque eu caí, tomei refrigerante 2 semanas atrás. É isso. A vida é essa, entende? A gente precisa entender isso. Senão nós vamos ficar doentes. E a psicologia, que tem a ver com a mente. Gente, vocês sabiam que do segmento religioso, as pessoas que mais cometem suicídio são as pessoas que professam a fé cristã? Porque eu e você vivemos nesse deleite desafiador da vida cristã, de honrar a Deus, de não pecar, mas a gente peca. A gente se esforça, mas a gente cai de novo. Caramba, eu não vou mais mentir, mas eu minto. Parece que a gente se esforça ao máximo, mas a gente continua caindo no mesmo erro. E muitas vezes o fato de não agradar a Deus, o fato de você cair em pecado, muitas
quero encerrar esse momento. Você vai sobreviver. Pode ir adiante. Nesta noite. São 3 momentos aqui. Quando a gente fala dessa noite, eu estou falando de uma atitude para agora. O que você reconhece que precisa fazer essa noite? Você precisa sobreviver hoje, velho. O que você precisa fazer nessa noite? Isso tem a ver com, para você fazer agora uma mudança imediata. É ligar para sua mãe, é ligar para o seu pai, é ligar para alguém, é terminar alguma coisa, é começar alguma coisa. O que você precisa fazer hoje? Que isso vai fazer você se sentir bem e vai restaurar sua saúde emocional. Você vai sobreviver essa noite. E é interessante que no livro ele cita essa parte e ele fala sobre as questões vitais. E isso aqui fica uma dica para você, pai, enfim, que convive com os filhos. Observa se a pessoa ela não está dormindo bem, se ela não está comendo bem e se ela não sente vontade de fazer nada. Isso são 3 sinais vitais que essa pessoa possivelmente ela está passando por uma depressão e precisa ser cuidada. São 3 atos que a gente precisa olhar para agora. Pode ser que não esteja vivendo os 3 ou um deles. Um deles já tem que sinal de alerta e a gente está perto e cuidar. O amanhã é quando você se sente estável e pode realizar mudança no seu mundo e ao seu redor. Pode ser que essa noite você não precisa ligar para ninguém, mas amanhã você vai ter que ir visitar alguém e falar com ela. Pode ser que amanhã você vai precisar jogar algumas coisas fora, que você sabe que te traz lembrança, que te mantém agarrado com alguma coisa que foi do passado. Você precisa sobreviver o amanhã. E você precisa sobreviver os dias seguintes. Leva você a olhar para dentro, concentrar-se em abordar o que está acontecendo na sua mente, em como torná-la um lugar melhor. Você precisa sobreviver os dias seguintes. O que tem te feito? O que tem te levado ainda a continuar a permanecer nesse estado? E eu encerro esse nosso momento lendo mais uma vez Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. E essa criatura tem a ver com você, não é uma outra que não é você, é você também. Nenhuma outra criatura, eu, será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo para trilhar um caminho assertivo de cuidado, de paz, de viver uma vida saudável, uma saúde mental, onde a gente possa cuidar bem das pessoas. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé mais uma vez. Se a banda quiser vir para cá também. Eu queria orar com você mais uma vez. Eu pedi para minha esposa orar. A gente tem tido a oportunidade de caminhar perto de algumas pessoas e a gente tem servido algumas escolas, muitos jovens. Amanhã nós vamos realizar um Fala Sério lá na escola Pontes Bush. Amanhã não, segunda-feira, no período da manhã e no período da noite. Vão ter lá aproximadamente 1.500 jovens que nós vamos falar sobre esse assunto. Se você estiver aqui, tiver disponibilidade de tempo, cola, quero me envolver nisso aí, cara, será que eu posso estar lá? Esse assunto, quando a gente está falando lá, possivelmente quando eu estava falando aqui, foi despertando algumas coisas em você sentiu, você percebeu, clamou, buscou, porque nós estamos num lugar seguro, mas muitas vezes na escola é desespero, aqueles alunos levantam, vão para o banheiro, choram, não sabem o que fazer, o negócio está queimando o coração deles, mas Deus está agindo. A gente às vezes precisa de alguém que está lá só para abraçar aquele jovem. Então eu peço que vocês orem por nós, orem por esse trabalho, e que também você dê uma resposta em cuidado com a sua vida, cuidado com a igreja. Às vezes você quer ir lá servir, mas você tem que cuidar da sua igreja. Às vezes está aqui o desafio local,
Feche seus olhos, eu queria te fazer um desafio agora. Coloca aí seu coração diante de Deus. Nós ouvimos algumas verdades nessa noite, algumas coisas que às vezes confrontam o nosso coração, que trazem algumas coisas à nossa memória. E eu queria te desafiar a ter coragem. Como ele falou, a gente está aqui num ambiente seguro. A igreja é um ambiente seguro. A igreja não é um lugar de condenação, de apontamento, porque todos nós aqui fomos salvos, resgatados e tirados de algum lugar que não era bom. Eu fui tirada de um lugar que não era bom, eu fui transportada para esse reino de luz, assim como você. E nós temos fragilidades, nós temos temores, temos medos, temos ansiedades, temos tristezas. E se por acaso hoje essa palavra, ela despertou algo em você, desde uma lembrança a uma necessidade de talvez sair daqui, conversar, se abrir o coração ou se colocar diante de Deus, eu queria te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos por você, para nós orarmos juntos, para que a gente possa, como a gente cantou aqui, a gente vai vencer junto essa parada. Esse é um tema que às vezes fica meio escondido debaixo do tapete, fica meio no escuro, mas cada um aqui sabe aonde dói, onde aperta e aquilo que precisa. E sentir medo, tristeza, ansiedade não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Mas se você está aqui, eu tenho certeza que você sabe que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. E nós estamos aqui para clamar por Ele, pelo abraço dEle, pela mão dEle de poder nos tocando e removendo qualquer dor ou tristeza, ou qualquer coisa que tente te tirar do foco, que é glorificar Ele, fazer Ele conhecido com tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. Então, as meninas vão cantar aqui. Se você quiser colocar o seu coração diante de Deus, colocar a sua tristeza, o seu temor, a sua ansiedade, a sua necessidade, queria te convidar e nós vamos juntos aqui na frente orar, pedindo que Deus nos visite, que trabalhe em nós e através de nós quando a gente sair aqui por essas cordas. Pode vir aqui. Se você não quiser vir sozinho, toca teu amigo do lado, fala, vamos lá comigo, vamos junto vencer essa. E se eu passar pelo vale
teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, cai em tua graça, caio de novo em tuas mãos, seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, em 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 teus braços é o Senhor, nós te agradecemos, porque a tua presença, ela é real no nosso meio. Nós te agradecemos, Deus, como nós cantamos tanto aqui, pela promessa mais que maravilhosa que temos, que um dia o Senhor virá nos buscar. Mas até que esse dia não chegue, pedimos que o Senhor venha nos aperfeiçoar, que o Senhor venha trabalhar em nós, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos fortalecer, Deus, em nome de Jesus. Derrama em nossos corações fome e sede pela tua palavra, pela tua presença. Nos dá sensibilidade, Deus, para ouvir a tua voz, para entender o teu coração, para nos colocarmos à tua disposição, nas tuas mãos, para que o Senhor nos use para sermos agentes de transformação para as pessoas que estão lá fora. Que o Senhor venha nos curar, para que nós sejamos instrumento de cura também. Que o Senhor continue a nos libertar, a nos livrar do pecado, para que possamos, Deus, ser ponte para tantas pessoas que ainda não te conhecem. Senhor, renova o nosso interior. Derrama, Senhor, uma unção fresca do teu Espírito sobre nós. Venha nos capacitar, Senhor, para fazer a tua vontade, para vivermos na tua presença, para fazer o teu nome conhecido, para te glorificar e viver para a tua glória até que o Senhor venha. Nós queremos estar preparados para esse grande dia. Muito obrigado pela certeza que temos que estamos seguros nas tuas mãos. Muito obrigado pela certeza que temos de que um dia todo choro, toda lágrima será substituída pela plenitude da tua presença, Senhor.
Nós te agradecemos e te louvamos pela certeza que temos de que somos filhos, de que somos amados e que somos um contigo, Senhor. Obrigada pela tua visitação, obrigada pelo teu cuidado conosco. Leva-nos em paz para as nossas casas, com a certeza de que somos felizes em Ti, de que somos salvos em Ti e que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém.